Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós, como disse no início desta celebração, uma página toda especial do tempo da Páscoa, que é a solenidade da Ascensão do Senhor. O tempo da Páscoa não é outra coisa do que uma provocação da Igreja em direção a nós, para que nós não nos esqueçamos de qual é o ponto de partida da fé. Como nos lembra Santa Clara de Assis em uma das suas frases, é muito importante não perder o ponto de partida. Isso serve para qualquer das nossas relações uns com os outros, e não só na nossa relação com Deus. Por exemplo, depois do cansaço de anos vividos, dos filhos, dos desgostos, da soma das incompatibilidades, para que um casamento sobreviva, é preciso comparecer ao encanto do primeiro encontro, o amor antigo e tão novo. É preciso ir até o primeiro dos grandes dias, onde tudo era promessa, para conseguir continuar seguindo. Porque a realidade pede entusiasmo e inspiração, e o amor, entendo um quê de romance, requer uma obediência diária, silenciosa, uma insistência, uma paciência, e de que a gente tenha a capacidade de vencer a nós mesmos. Um trabalho. Nós estamos motivados com uma profissão, com o desejo de transformar o mundo, como é próprio da juventude, não é? Até que chegam as dificuldades e a gente se convence que o primeiro e mais importante dos passos é saber arrumar a cama e pagar os próprios boletos. Mas quando nós estamos entusiasmados com o emprego, a gente está motivado, mas segunda-feira de manhã, o que nos motiva é que a gente sabe que tem que pagar as contas, não é? Porque por nossa própria vontade a gente quer ficar dormindo. Portanto, nesse momento é preciso recordar-se da vocação, de um sentido que nos faz ser maiores do que nós mesmos para continuar seguindo. Este sentido para a fé cristã, aquilo que nos impulsiona, o que nos empurra, como lembra o apóstolo Paulo, quando ele diz lá, não é, na tradução Vulgata, Caritas Christi, urget-nos, é o amor. O amor de Cristo nos impele, diz o apóstolo Paulo. E este amor de Cristo nos alcançou de um modo todo especial na sua ressurreição. Porque na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e antes, no mistério da sua cruz, cada um de nós tem consciência da loucura e da profundidade do amor de Deus por cada um de nós. O que lembra o apóstolo Paulo? Nós vamos ter medo de quê? Quem é que nos separará do amor? Deus que não propôs o próprio Filho e entregou tudo aquilo que Ele tinha. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que foram encontrados pelo seu amor. Portanto, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, é o ponto de partida da nossa fé. Nós não seguimos Jesus porque Ele disse palavras bonitas. Nós não seguimos a uma doutrina, a uma moral, a uma religião dos papas, dos cardeais, dos movimentos. Nós seguimos a alguém que nos prometeu uma esperança. Como lembra o apóstolo Pedro em uma de suas cartas, uma esperança que não se desfaz, que não estraga e que não se altera. Porque nossas esperanças neste mundo sempre têm um quê de expectativa. E as expectativas dão à luz as decepções. Nós esperávamos que fosse de um jeito, trouxemos para a nossa casa, não é tão bom assim, não é? Nem tudo que reluz é ouro. Mas a esperança de Cristo não decepciona, porque lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado.
Portanto, em Jesus temos um ponto de partida. Em Jesus nós nos refazemos. A partir dele, ainda que todas as coisas neste mundo se dissolvam, decepcionem, tenham limites, nós encontramos uma âncora, uma firmeza, algo que não passa, que não entedia, uma beleza tão antiga e tão nova. A respeito disso, fala a primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos. É Lucas quem escreve os Atos dos Apóstolos. E antes de escrever os Atos dos Apóstolos, ele escreve o seu evangelho, o Evangelho de Lucas, que não é outra coisa do que uma tentativa de descrever as palavras, as ações de Jesus Cristo, as suas curas, aquilo que aconteceu com ele enquanto estava neste mundo. Mas Lucas diz, e assim que ele abre a primeira leitura de hoje, a primeira parte da obra eu já fiz. Eu falei sobre o que Jesus fez, os seus milagres, seus sinais. Agora é preciso escrever uma segunda parte da obra, que é como Jesus continua agindo na história depois de ter subido aos céus. E como é que ele continua agindo na história depois que ele subiu aos céus? Na presença de cada um dos seus discípulos. Você, eu, cada um de nós tem que ser um outro Cristo. Ipsis Christus, alter Christus. O mesmo Cristo, um outro Cristo. Porque na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, cuidando dos seus filhos, nos seus sonhos, há alguma coisa que Cristo ainda precisa realizar. Quem crê em mim fará as obras que eu faço. E ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Portanto, a vida de cada um de nós deve produzir um fruto, tem que ser uma obra, tem que ser uma presença do Cristo, que embora esteja oculto aos nossos olhos, continua a viver e a se oferecer na vida de cada um de nós. Numa mãe que se oferece no cuidado com seus filhos, é Páscoa. Em alguém que nos desafia com seus limites e com as interdições, alguém que nos exige o perdão, e nós nos tornamos maiores do que nós mesmos e perdoamos essa pessoa, passando como Cristo da morte, das nossas intenções e dos nossos ressentimentos para a vida. É Páscoa de novo, o Cristo continua a viver e a se oferecer. Quando nós somos gentis de manhã, não é? Quando todo mundo está cansado, com a caixa do supermercado, lá onde ninguém pode tirar uma foto para exibir um gesto numa rede social, naquela gentileza o Cristo vive e se oferece. Ele diz, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, que permanece convosco, que está dentro de vós. O mundo não pode conhecer esse Espírito, diz o Cristo, porque não vê e não o conhece. Mas vós, que sois os meus discípulos, o conheceis, porque ele está junto de vós e permanece dentro de vós. E ele ainda diz, eu vou, mas como o Pai me amou, eu também vos amei. Então permanecei no meu amor, se vocês permanecerem no meu amor, meu Pai os amará, e assim eu me manifestarei a vós. Isso que está dito lá no Evangelho de João ajuda a perceber que cada vez onde houver um gesto, ainda que pequeno, de amor e de gentileza, de perdão, onde houver um sorriso, o Cristo continua a manifestar-se. E é muito belo nessa primeira leitura, porque Lucas diz que está escrevendo os Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos, os discípulos e as discípulas de Jesus, eu, você, cada um de nós, continuamos prolongando e atualizando a presença de Jesus na história. Cada um de nós tem que se compreender como amigo de Deus. E é por isso que o nome daquele a quem Lucas está se dirigindo é Teófilo, que no grego, Theos é Deus, Philos é amigo. Era uma pessoa concreta a quem Lucas estava se dirigindo na sua carta naquele tempo, mas que ajuda a perceber que todos nós, como seguidores e apaixonados por Jesus Cristo, somos teófilos, ou seja, amigos de Deus. E é muito profundo no versículo 3 desta primeira leitura, quando se diz, foi a estes, aos discípulos, que Jesus se mostrou vivos e durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino dos céus. Estes com quem ele tomou refeição. Já pararam para prestar atenção? Por que nos evangelhos da ressurreição se fala que Jesus come com os discípulos? Será que é porque padre gosta de comer? Não, acho que não. É porque uma refeição é sempre mais do que uma refeição. Quando nós estamos comendo com amigos, com amigas, na verdade, parte do nosso coração e da nossa alma está junto. Aliás, numa refeição, a parte mais simples ou complicada é escolher o que comer, não é? Nós nos reunimos com nossos amigos e brigamos pelo sabor da pizza. Terminamos com calabresa e frango com catupiry, porque isso não importa tanto assim, não é? O que importa é que na mesa você vai dizer àquela sua amiga, nossa, eu estou passando uma dificuldade com os meus filhos. Ela vai dizer, eu também.
Nossa, mas está difícil, eu estou com uma doença, a gente começa a envelhecer, os nossos joelhos mandam em nós, vai dizer, menino, não te conto da minha coluna. Ah, mas tem um tempo que a gente não se vê, nossa, você lembra daquele tempo? Então perceba, quando nós estamos à mesa com alguém, a gente partilha não só a refeição, mas a alma, a comida é o que menos importa. É a alma, é o coração, são as memórias. Por isso o ressuscitado, que é mais amigo do que qualquer amigo, mais íntimo do que nós somos capazes de ser, porque a gente se desconhece, a gente se sabota, tem dia que a gente não se suporta, mas Ele em nós, em sendo amigo, em sendo amante, dentro de nós, toma a refeição conosco, partilha, não é? Envolve-se com as nossas causas, é Deus conosco. O nosso desafio, então, é nos perguntarmos se a gente tem tempo para ser para Ele, que Ele já fez a sua escolha, Ele já é Emanuel, já é Deus conosco, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, mas nós temos que nos questionar se nós temos tempo para Ele. É belo, no evangelho que nós escutamos, no versículo 18, que se diz que quando Cristo vai até os discípulos que não estão crendo, imagine, os discípulos abandonaram Jesus, nos recordemos disso, meditamos esse texto na Sexta-feira Santa, a pedra do sepulcro se converteu primeiro do que os próprios discípulos que tiveram dificuldade de aceitar a ressurreição. Eles que conviveram com Ele, para eles a cruz foi escândalo, e um ladrão é o primeiro a confessar que Jesus é o Filho de Deus. Curioso, não é? Então, Ele vai até esses discípulos, porque Ele não tem plano B, não são os melhores, como nós não somos os melhores, não é? Isso tem uma coisa que a vida nos ensina, que a gente não pode se levar muito a sério, não é? Porque a gente é calo no sapato quando a gente quer, não é? Ele então se aproxima desses desanimados e desses descrentes e lhes diz aquilo que vai se tornando agora o último ponto da nossa reflexão. Ele diz, ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa preposição em, no português, ela pode nos trair. Porque se eu digo assim, faz isso em meu nome, dá a impressão que é você que tem que fazer, que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas no grego a preposição é eis, que quer dizer em direção a. Portanto, o que Cristo está querendo ajudar os discípulos a entender? Que cada discípulo tem que ajudar todos os homens, todas as mulheres, todas as criaturas a serem imergidos em toda a Trindade, no amor da Trindade. Portanto, cada um de nós, ao batizar, por exemplo, uma criança, pense, a senhora que é mãe, a criança nasce no útero de uma mãe cercada de água, imergida dentro deste útero. E o que é o batismo? É o nascimento agora no útero da mãe igreja. Ela vai ser mergulhada agora de um amor todo especial, todo divino, e nasce de novo. Cristo está dizendo que essa é a missão da igreja, fazer com que todos sejam mergulhados nesse amor da Trindade. E ele diz, no Evangelho de Mateus, essa particularidade, que é preciso ensinar. Mas aqui, ensinar não é vomitar coisas sobre os outros, né? A gente pensa, vamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos o Evangelho e vamos tacar um tanto de coisa goela abaixo. Não, o conhecimento é um envolvimento íntimo, amoroso, né? A palavra conhecer no grego, gnosis, ou no hebraico, yadá, ela significa um envolvimento. Tanto que é a mesma palavra usada para dizer da intimidade sexual de um homem com uma mulher. Quando o anjo vai a Nossa Senhora e diz que ela vai conceber e dar à luz, ela diz, eu não conheço homem algum, porque no hebraico a mesma palavra usada para conhecer é aquela palavra usada para dizer do amor e do envolvimento, no momento mais íntimo da experiência de um casal. Portanto, Cristo está dizendo que nós, como discípulos, temos que conduzir os outros a essa experiência de um conhecimento, que não é só razão, mas é uma experiência. Tendo consciência que não é palavra, não é que a gente vai ficar o tempo todo aí fazendo Jesus descer goela abaixo. Porque as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. E é bonito quando nós vamos também à etimologia da palavra catequese. De onde que vem catequese? Catequese é ressoar. Então, quer dizer, cada um de nós tem que se perguntar se a própria vida, se a própria presença no trabalho, na família, na sociedade, ressoa, catequiza a presença de Cristo, porque Ele nos enviou a ensinar. E ensino também no grego é didarré, de onde vem didática. Nós temos que ser didáticos, não é? Quer dizer, é preciso que as pessoas olhem para nós, para a nossa vida e para a nossa postura e tenham um exemplo didático do que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Porque se nós em nossas ações não tivermos didática ou não ressoarmos a presença do ressuscitado, o mundo não se converterá e não se abrirá ao amor de Deus. Grande é a nossa responsabilidade, não é? Somos a presença de Cristo
que continua na história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus.